Lá, vamos falar então sobre amilenismo. Antes, eu preciso fazer aquela revisão importante para você, que toda a polêmica, toda a questão do sistema escatológico, ele gira em torno da forma como a gente lê o livro de Apocalipse. Tudo está em torno disso, você lembra? Como que a gente lê? E aí eu tenho usado sempre essa imagem do óculos para nos ajudar a ilustrar a forma como eu enxergo, a forma como eu leio, a forma como eu me deparo com o Apocalipse. E os três tipos de óculos, a forma lida, são a preterista, a histórica, a idealista e a futurista. O pessoal aqui de dentro lembra, por exemplo, qual é a preterista, do que se trata, o preterismo? Eu não vou deixar a Sara falar, não. Sara levantou a mão ali, ela tem a resposta. Não, Sara, não vou te ouvir agora. A preterista é aquela que acredita que o livro de Apocalipse foi escrito para aquele momento do livro, aquele momento pelo qual João escreveu, aquele contexto e acontecimentos próximos a ele ali. Esse é o preterista. O histórico, que à medida da história da igreja, o livro vai se cumprindo. O idealista é uma ideia mais simbólica e o futurista são fatos que estão para acontecer. Qual é o óculos que são essas aí, né? Qual é o óculos que o amilenismo põe para ler o livro de Apocalipse? Já que você sabe que escatologia não se resume ao livro de Apocalipse, mas já que a polêmica está gerando em torno do livro de Apocalipse, mais especificamente em torno de Apocalipse capítulo 20, é necessário saber de que forma os amilenistas leem e interpretam esse texto. Bom, os amilenistas eles fazem uso de dois óculos, o uso preterista e o idealista. Né? Eu pude perceber e é a conclusão que eu chego. Né? E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais para eu falar para vocês sobre esse caráter introdutório. Está aí aquela ideia do gráfico, né, do pré-milenismo. Né? Eu acho que vale a pena a gente estar tratando disso aqui para reforçar os conceitos, os dados. Né? O pré-milenismo, então, acredita no milênio literal. Desculpa, não passei aqui para vocês. Né? O pré-milenismo acredita no milênio literal, 1000 anos literalmente, e há uma divisão entre eles, aqueles que acreditam que Jesus vai voltar depois da tribulação, e tem outros que acreditam que Jesus vai voltar antes da tribulação. E aí é o pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, mas todos pré-milenistas. Né? Tem um pré-milenismo histórico e dispensacionalista, mas não vou trazer os detalhes deles aqui para vocês. Enfim, Jesus voltou, então, depois da tribulação, nesse gráfico. Ali há a primeira ressurreição, o arrebatamento da igreja, e nessa aí há o milênio. Eu não vou entrar na polêmica, já falada antes. E após o período de 1000 anos, dos crentes estarem vivendo aqui com Jesus sendo o rei deles, só que haverá também não crentes nesse período aqui do milênio. Satanás foi preso. Após o período de 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai tentar fazer bagunça, confundir, arrebanhar pessoas para ele, e logo após virá a segunda, mais um retorno de Cristo aqui para a ressurreição dos mortos, o julgamento final, a vitória final aqui de Jesus e novos céus, nova terra. Né? Então, há até uma terceira vinda de Cristo aqui para dar cabo de Satanás e a consumação da história e, enfim, vir a eternidade. Nós vimos o pós-milenismo. No pós-milenismo, o reino de Deus, a palavra central para entender o pós-milenismo é o reino de Deus. Né? E o reino de Deus, ele é inaugurado ali
quando Jesus nasce ali, aquele momento lá de João Batista, Jesus pregando, né? É chegado o reino dos céus. Pronto, ali começa o reino de Deus. O 1000 anos não é literal, mas ele tem uma leitura, ele tem, na verdade, nós já estamos vivendo o milênio. O pós-milenismo acredita que esse milênio é aqui na Terra, é agora, da forma como estamos. E vimos que o pós-milenismo tem aquela ideia, visão de que o mundo vai ficar cada vez melhor, o evangelho vai crescer, vai alcançar, avançar, haverá uma cristianização gradual do mundo, e quando chegar aquele momento de que todo mundo está evangelizado, todos têm conhecimento, informação a respeito de Jesus, pronto, aí vem a segunda vinda de Cristo. Vem a ressurreição, o arrebatamento, e aqui já acaba tudo já. Aqui o diabo já é julgado, já tudo, enfim. Já tem o juízo final, já tem a vitória final de Cristo, e já entramos para a eternidade, novos céus e nova terra. Tá? Essa é a ideia do pós-milenismo. Conversamos bastante isso semana passada. Foi muito bacana o nosso estudo. Gostei muito do que falamos. Enfim, os irmãos foram abençoados. Deixa eu ver aqui. Eu preparei aqui um negocinho para vocês. Tá aqui. Eu vou deixar isso aqui para o final. Bom, então é isso. Vamos então agora partir para o nosso amilenismo, sem perda de tempo mais. Cadê? Aqui. Joia. O pessoal ficou aqui meio prejudicado, né? Porque não estão podendo ver os slides. Acompanha mais ou menos aí no celular, né? Estou falando aqui para os irmãos que estão nos dando suporte aqui, agradecer a presença da Gláucia, da presença da Sara. Bênção de Deus aqui nos ajudando. Então, o primeiro slide sobre amilenismo está aí. Em resumo, o amilenismo diz o seguinte: não haverá um reino terreno de Cristo de 1000 anos de duração. Duas informações importantes, então, aqui não haverá um reino terreno de Cristo, essa é a informação importante, e 1000 anos. São as coisas que vão basicamente diferenciar o amilenismo do pós-milenismo e o pré-milenismo. Esse tradicionalmente, é uma negação. Não é que o amilenismo negue o milênio, né? Mas ele não faz a interpretação do milênio da forma como o pré e o pós fazem. A maneira como eles interpretam o milênio é uma maneira diferente, e a gente vai tentar falar um pouco sobre isso hoje. Ok. Então, em resumo, se dá isso aí. Vamos lá para o nosso panorama. Vamos fazer aqui um panorama de como será o nosso assunto de hoje. Acho que vai ser bom. Vamos lá. Dentro desse panorama, semelhanças. O primeiro ponto que eu vou tratar aqui, então, são semelhanças que nós temos semelhanças que temos junto aqui. Qual é esse aqui é o pós-milenismo. Você não está vendo, né? Eu que estou vendo aqui, vou te mostrar aqui. Deixa eu só me preparar para a gente ir junto. Está aí, ó. Semelhanças com o pós-milenismo. Aí, homens como Agostinho, Calvino, Warfield, têm sido reivindicados pelos dois grupos. Isso aqui serve para ilustrar o quão o pós-milenismo é parecido com o amilenismo, de tal forma que hoje os amilenistas acabam, e os pós reivindicando, não, Agostinho era um pós-milenista, não, Agostinho era amilenista, não, ele era pós-milenista. E desses três autores muito famosos, que deram importantes contribuições, os dois grupos reivindicam. Tal é a semelhança do amilenismo com o pós-milenismo. Seguindo, aqui já tem alguns pontos mais interessantes para a gente.
Outra semelhança, são 4 aqui, mais semelhanças, né? A parousia inaugurará a era de o Estado... Oxe, o que eu escrevi aqui, gente? A parousia inaugurará a era do estado final. Não sei de onde que saiu o estados finais, tanto para cristãos como para não cristãos. Então a parousia inaugura o momento final. Veio lá, o que é parousia? A segunda vida de Cristo. Muito bom. Minha esposa está estudando. Aí de ti, se não estudar, não prestar atenção. Na segunda vinda de Cristo, é semelhante entre eles, né? Finaliza, pronto, acabou. É o ponto final, tanto para cristão quanto não cristãos. Isso aí há, então, em comum entre eles. Depois, os 1000 anos em Apocalipse são simbólicos e não literais. Os dois concordam com isso, sem problema nenhum. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa não literalidade do milênio, tá? Tem muito o que falar sobre isso. Seguindo, as 2 ressurreições de Apocalipse não requerem um milênio entre elas, como argumentos pré-milenistas, né? O que isso significa? Jesus voltou, teve o arrebatamento, a primeira ressurreição. Depois veio a terceira volta de Cristo, né, para o juízo final, e mais uma ressurreição. Para eles isso não existe. O pré, há esse espaço de 1000 anos para acontecer essas 2 ressurreições, diferente do pós e do amilenismo. Seguindo, as profecias do Antigo Testamento são menos literais do que a maioria dos pré-milenistas as considera. Tudo isso são semelhanças entre o pós e o amilenismo. Essas semelhanças que fazem muitos confundirem, né, em especial no passado, o que é, o que não é. Agostinho era pós ou era amilenista? Por quê? Havia essas semelhanças, né? E daí a dificuldade. Agora vamos ver quais são as semelhanças que há entre o amilenismo e o pré-milenismo. Tá? São essas aí, são 2. A primeira, a perspectiva pessimista, ou seja, os que creem e são salvos serão apenas um pequeno segmento da população do mundo, né? Lembra lá do versículo, a fé de muitos se esfriará. O que isso tem de diferente do pós-milenismo? Vocês lembram? O pós-milenismo, ele tinha uma singularidade, que ele tinha uma visão otimista do mundo. Eles acreditavam que o mundo iria melhorar, ele ia melhorar, a tal ponto de ficar tão bom que aí Jesus volta. A milenismo e o pré-milenismo, não, tem uma visão mais pessimista, né? E tem uma base bíblica aí para essa visão mais pessimista. Veja como que é difícil a gente falar, né? Eles têm uma base bíblica para dizer que o mundo vai piorar, mas o pós também tem base bíblica para dizer que o mundo vai melhorar, né? Para piorar, tanto para piorar quanto para melhorar, usam a Bíblia para justificar a sua base aí. E a outra semelhança é que tanto o como o pré-milenismo acreditam na iminência da parousia, na iminência da segunda volta de Jesus. Qual é a diferença aqui do pós-milenismo? Que o pós-milenismo espera que o mundo melhore e fique tudo de bom. Quando isso acontecer, Jesus volta. Base bíblica para isso. Mas tanto para o como para o pré-milenismo, eles acreditam, não, Jesus vai voltar quando a gente menos espera. Ok? Só que os evangelhos falam isso, né? Quando a gente menos espera, pá, Jesus voltou. Só que aqui é uma diferença do para o pré,
que o pré-milenismo fica de olho nos sinais, fica de olho nas profecias, né? Veja como o pré-milenismo faz parte da nossa cultura evangélica aqui no Brasil. Todo mundo, não há pouquíssimos que não têm essa postura. Vê sinais, vê terremotos, vê não sei o quê, todo mundo fala assim, ó, tá vendo? Jesus está voltando, né? Quem fala assim é quem? Aquele que tem uma visão pré-milenista. Só que a gente agia dessa forma, a gente nem sabia a visão que a gente tinha, a gente só estava reproduzindo uma coisa que está no nosso senso comum. É uma coisa que a gente nunca parou para estudar, porque a gente cresceu ouvindo e achava que aquilo ali era a única interpretação para o milênio, por exemplo, né? O amilenista, ele não está muito preocupado com os sinais. Sabe que Jesus vai voltar, sabe que vai ser iminente, mas ele não está de olho nos sinais, nas profecias, ele tem uma postura diferente. E isso é uma postura particular, é uma postura singular dos amilenistas. Os prés e o pós ficam tudo diante, olhando, observando os sinais. O amilenista não, ele não dá muita bola para os eventos escatológicos. Ele tem uma outra fixação, ele tá voltado para uma outra questão. Tá bom? Vamos lá. Eu vou falar agora com vocês, então, sobre a história do amilenismo. Vamos agora avançar nesse ponto. A história do amilenismo. Preparei isso aí para você acompanhar comigo aí, ó. O Dietrich Krominger, um pré-milenista, discerniu na Epístola de Barnabé uma forma muito primitiva de escatologia amilenista. Tá? Vale a pena falar aqui que a Epístola de Barnabé não está escrito na Bíblia, né? A gente não vê isso na Bíblia, mas é um escrito tão antigo quanto as epístolas que nós temos no Novo Testamento. Só que não foi considerado inspirado por Deus e por isso não entrou no cânon do Novo Testamento. Mas é uma fonte histórica importante. E esse rapaz aí, o Krominger, ele percebe traços do amilenismo nos escritos lá de Barnabé. Legal, interessante, uma informação histórica. Então, se você vê a primeira referência de uma postura, de um comportamento escatológico, então parece que foi creditada ao amilenismo. O amilenismo tem estado presente durante longos períodos da história da Igreja, numa forma nem sempre diferenciada do pós-milenismo. Isso a gente já falou um pouquinho, porque há muitos pontos em comum entre o pós e o amilenismo, tá bom? Então, as informações mais antigas, as informações que nós temos mais remotas, se dá ali do amilenismo, ora pós-milenismo se confundindo, e a gente já viu que o pré-milenismo vem lá no segundo, terceiro século, na forma primitiva, que é o quilialismo, né? O quiliasmo, e depois, através de Agostinho, o quiliasmo sumiu, foi banido da história, da interpretação escatológica, foi só reaparecer no século XV, e mais forte no século XIX. Hoje, que nos impregna, né, o pré-milenismo dispensacionalista, esse que está no nosso inconsciente coletivo aqui dos evangélicos, de todos é o mais recente. É o menos tempo aí na história da Igreja. Mas, como já falei, é aquele que mais investe, aquele mais apelativo, é aquele mais sensacionalista, né? Aquele que desperta mais a nossa emoção. Talvez o amilenismo é aquele mais sem graça, no sentido de despertar emoções, de dar calafrio, dar medo. Poxa, eu sempre falo, porque quando eu toco nesse assunto, eu lembro da minha infância. Havia um LP, era o título, se minhas tias estivessem me ouvindo aqui no YouTube, eu ia falar, A Última Trombeta era o título do LP, e aí tinha efeitos especiais, efeitos sonoros, gente gritando, e música, aquela coisa, eu ficava apavorado ouvindo aquilo.
Eu ainda vou achar ainda esse áudio, que certamente existe. E há toda essa propaganda em torno do pré-milenismo dispensacionalista. Por isso que ele é mais forte, ele está presente. Para que você saia do pré-milenismo, você precisa estudar. Porque nem o pós e nem o amilenista tem essa preocupação de fazer propagandas, de fazer alardes, de divulgar. Não tem. É uma coisa que fica muito restrita às universidades, aos seminários, fica muito restrito a igrejas reformadas, que acreditam que hoje no Brasil a maioria das igrejas são pentecostais, neopentecostais, e parte da Igreja Batista também são mais pré-milenistas. Os demais, a mistura, há congregacionais pré-milenistas, há congregacionais amilenistas, há congregacionais pós-milenistas, né? Talvez só entre os presbiterianos que há uma força maior entre o amilenismo e o pós-milenismo, né? Há essa disputa entre eles aí, tá bom? Deixa eu ver aqui qual é o próximo slide para a gente estar falando. Eu conversei, mas eu acho que vocês viram, né? Isso aqui, eu acho que eu coloquei. Bom, seguindo ainda na história do amilenismo, o argumento mais significante que Agostinho fez é que o milênio, em torno desse assunto, evidentemente, desse tema, é que o milênio não é fundamentalmente temporal ou cronológico. Então, Agostinho, que foi foi assim muito inclinado, foi muito só um minuto. Vamos ver lá fora, amor. Só um minutinho, irmãos. Vamos lá, irmãos, voltei. Então, o Agostinho, ele faz uma declaração muito importante, muito relevante em relação a esse tema, onde mostra que o amilenismo, o milênio não é literal. O amilenismo, o Agostinho fez essa declaração por causa do por causa do quiliasmo, né? Eu esqueci o quiliasmo, tá bom. E aí ele, para combater, ele falou, não, o milênio não é literal, o milênio, ele é simbólico. E aí, através dessa afirmação de Agostinho, e ter estendido, ainda aí aprofundado mais esse assunto escatológico, isso dominou o cenário da história da igreja até o século XV, né? A gente já viu isso. E eu posso dizer que, nesse contexto aqui, seguindo a leitura do histórico aqui, vamos seguir aqui a leitura para não perder as palavras. Sua importância está no que simboliza, né? Agostinho falando sobre o milênio. Essa tradução seguiu-se tanto na Igreja Católica quanto na Protestante. É provável que aquilo que agora chamamos de amilenismo e de pós-milenismo mesmo estivessem juntos até o século XIX. Essa informação ela é legal, dizendo que a sistematização do evento escatológico, né, a sistematização, a organização da interpretação do Apocalipse, da escatologia bíblica, essa coisa que Jesus vai voltar, essa coisa que o mundo está acabando, né, essa organização, a gente chama isso de sistematização. Isso ganhou mais força, mais peso,
a partir do século XIX, onde surgiram essas três correntes, essas três linhas interpretativas do Apocalipse. O pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo, isso está claro já para a gente. Então, acredita-se que somente no século XIX há essa separação entre o amilenismo e o pós-milenismo, tal são as suas semelhanças. E você sabe, vai lembrar que semana passada eu disse que o pós-milenismo ele começou a sofrer um decréscimo, ele foi perdendo o encantamento, porque o seu lado emocional, o seu lado apelativo do pós-milenismo, que é aquela situação, o encantamento, né, do pós-milenismo que diz que o mundo ia melhorar, ia crescer, ia se desenvolver, o cristianismo ia tomar conta, o mundo ia ser impregnado de cristãos por todo lado, e você sabe que isso é possível, né? E quando uma cidade toda se torna evangélica, como aconteceu em histórias de avivamento, o mundo, a cidade, ela é transformada. E aqui eu faço um parêntese, porque no Brasil já são mais de 4 milhões de brasileiros. Eu vim de uma cidade, São Gonçalo, que tem talvez um maior número de igrejas evangélicas, e isso não impactou em nada na cidade. Ou seja, são evangélicos que não estão fazendo diferença. São evangélicos que continuam fazendo mal às pessoas, são evangélicos que continuam pecando sem dificuldade, continuam mentindo, continuam fazendo aquilo que não... Corrupção, os políticos. Tivemos uma sequência de 3, parece, evangélicos na prefeitura, como prefeito, como prefeita. Meu Deus, e a cidade não mudou em nada, é um caos. Ela está sempre no noticiário para mostrar a corrupção. Talvez informações como essa, e falando da história mais especificamente, após a Segunda Guerra Mundial, houve um declínio do pós-milenismo, eu falei para vocês, e percebe-se na história que a maioria dos adeptos dessa linha acabou migrando para o amilenismo, e hoje o amilenismo está numa crescente, talvez em torno disso, desse problema também. Beleza, seguindo então nossos slides. Vamos para as doutrinas amilenistas. Eu vou falar aqui apenas de 3, que são as 2 ressurreições, a interpretação da profecia e a natureza do milênio. Tá bom? Vamos então à primeira. As 2 ressurreições. Há uma divisão entre os amilenistas quanto à natureza das 2 ressurreições. Onde está escrito que vai acontecer 2 ressurreições na Bíblia? Apocalipse 20. Só que em Apocalipse 20 não está escrito que vai acontecer 2 ressurreições. Fica subentendido que haverá 2 ressurreições, né? A primeira, então há uma divisão entre os amilenistas tratando desse assunto. O primeiro grupo amilenista acredita que a primeira ressurreição será física e a segunda ressurreição será espiritual. Isso é diferente do pré-milenismo, porque para eles as 2 ressurreições são físicas. O amilenista, um grupo não acredita. E há um outro grupo que vai dizer o seguinte: não, as 2 ressurreições são espirituais. Não haverá essa ressurreição física. Olha, eu li páginas e páginas tratando desse assunto. É a primeira vez que vi esse tema de 2 ressurreições espirituais e me chamou a atenção a seriedade exegética para tratar desse assunto. Achei assim, bem interessante. Eu não vou poder entrar nesses assuntos. Como falei, é um caráter apenas introdutório, mas faz muito sentido os argumentos bíblicos tratando desse tema. E isso diferencia o amilenismo dos demais. Ok. A segunda linha doutrinária aqui é a interpretação da profecia. E aí, nessa interpretação da profecia, consideramos o quê? Consideramos que as profecias foram cumpridas relativamente pouco tempo, né?
É porque você lembra que eu falei que a visão da leitura do Apocalipse para esse grupo é uma leitura preterista, ou seja, aconteceu naquele contexto. Né? Por exemplo, eu lembro aqui das leituras. Quem era Gog e Magog? Gog e Magog, não. Enfim, não lembro exatamente. Mas eles viam no Império Romano muitas linguagens tratadas lá em Apocalipse, eles interpretam como se fosse ali o próprio Império Romano, o próprio imperador, né? Toda aquela perseguição. Você sabe, e aí não há dúvida para ninguém, que houve uma perseguição muito, muito dura na igreja primitiva. Então, se eu interpretar toda aquela calamidade descrita no livro do Apocalipse, eu não vou ter dificuldade nenhuma de interpretar aquilo para a época dos cristãos, porque os cristãos estavam sendo martirizados de forma absurda. Nero, por exemplo, Nero é em torno aí de 20 anos, 25 anos antes de João escrever. Nero pegava os cristãos, penduravam nos postes e tacava fogo para iluminar as ruas para ele passar. Olha que perseguição terrível, né? Então, acredita-se então que muita coisa escrita no livro de Apocalipse, o amilenismo tem essa interpretação, aconteceu ali naquele entorno mesmo. E outras coisas não demoraram muito para se cumprir. Essa é a linha, porque ele não tem a forma de interpretar as profecias de forma tão literal como os pré-milenistas interpretavam. Bom, e por fim, a natureza do milênio. E aqui a gente vai gastar mais o nosso tempo. Eu não posso nem virar aqui o monitor para vocês acompanharem, tem tantas ilustrações aqui. Dá uma olhadinha aí no celular, vê se vocês conseguem ver. Bom, o livro de Apocalipse é repleto de linguagem simbólica. Alguém tem dúvida disso? Não há dúvidas, né? Bom, é agora que eu estou colocando imagens. Estou botando aqui a imagem do diabo sendo amarrado, Satanás sendo amarrado. Você acredita, cá entre nós, você acredita literalmente que Satanás vai ser preso com correntes? Olha, a maioria dos estudiosos não acredita que vão ser correntes de aço que vai estar segurando Satanás. Não acreditam nisso. Então, há uma conotação simbólica muito grande aí nesse amarrar. Satanás vai ser amarrado, de ser uma ideia figurada. Há também a ideia dos cálices, né, que vão ser derramados cálices da ira do Senhor, e cada cálice que é derramado, tribulações enormes. Vocês acreditam que esses cálices são literais? Acredita-se também que não. Eu, particularmente, não acredito que sejam literais, como as trombetas. Você acha que vai aparecer uma trombeta no céu e tocar... Você acha que vai ser literal isso? É uma trombeta que vai aparecer? Olha, por incrível que pareça, o pré-milenismo ele é tão forte que a gente cria na nossa identidade essa imagem literal de você ver uma trombeta soando, você vê essas coisas literais, mas essa linguagem é uma linguagem simbólica, no meu ponto de vista, porque a Bíblia ela é repleta de linguagem simbólica, muito mais o livro de Apocalipse. Por exemplo, eu acredito que o que nós estamos vivendo aqui, eu cheguei a falar no culto passado, é uma trombeta de Deus. Porque o mundo todo está sendo chamado a atenção, né? Estão parando, estão refletindo com essa pandemia. O mundo parou. Isso não poderia ser interpretado como uma trombeta? Poxa, é evidente que sim. Mas nada mais assim interessante, nada mais não, né? Há também aquela figura dos cavalos, né? Quando as trombetas são tocadas, sai o cavalo branco, cavalo amarelo, preto. Lembra dos cavalos? Você acha que vai ser literalmente dessa forma? Vai vir um cavalo, a pessoa montada num cavalo e a calamidade vai acontecer? Eu, durante muitos anos da minha vida, pensei que seria dessa forma, literalmente.
Mas, até lendo a Bíblia, eu vi que essa semana li a Bíblia e achei muito bacana o livro de Zacarias. Eu vou ler com você agora isso. Falando também uma visão de cavalos. Zacarias capítulo 6. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Está aí, ó, Zacarias 6. Deixa eu tirar aqui a minha cara que já está atrapalhando. Eu vou dar um tempo aqui nessa apresentação. Vou abrir aqui a Bíblia para você acompanhar a leitura aqui. Você que está de casa, você pode estar acompanhando. Enquanto isso, enquanto está abrindo a Bíblia aqui, eu estou vendo aqui com o nosso irmão Carlos Domingos. Carlos Domingos, você é da onde, meu irmão? Diz aqui qual é a sua igreja, qual lugar que você está. O Carlos Domingos fala que tem um livro, fim da década de 70, dizem que Cristo está voltando. Não há um livro, não, há vários livros. A Bíblia falando que Jesus está voltando, isso aí, de fato. Agora, o que foi muito comum na década de 70, 80, era dizer que Jesus iria voltar no ano 2000. Eu não sei se vocês viram isso. Eu vivi esse desespero. Eu, adolescente, Jesus vai voltar e vamos se consertar, aquela coisa, meu Deus, que desespero. E chegou o ano 2000 e tudo mais, e Jesus não voltou. Estamos no 2021. Isso é muito comum no sistema pré-milenista. Marcar datas de quando Jesus. Por que marca a data? Porque está de olho nos sinais, né? Eu lembro que nessa época ficou muito famoso também o Nostradamus. Lembra do Nostradamus? Já ouviu falar dele? Nostradamus fala um pouco sobre profecias, então era uma coisa assim muito... Bom, está aí Apocalipse, Ezequiel capítulo 6. Vamos ler então essa visão de Ezequiel. Diz o texto, porém... Antônio, eu estou no texto... Eu estou errado aqui. Desculpe. Zacarias, capítulo 6, versículo 1. Aí sim. Então eu levantei os olhos novamente e vi 4 carros de guerra que saíam de entre 2 montes de bronze. Olha aí, gente. Carros de guerra saindo de montes de bronze. Os cavalos vermelhos puxavam o primeiro carro, cavalos pretos puxavam o segundo, cavalos brancos puxavam o terceiro, cavalos malhados e fortes puxavam o quarto. Veja também, são 4 cavalos, assim como o Apocalipse. O que significa estes cavalos, meu Senhor? Perguntei ao anjo que falava comigo. Então vamos ver a interpretação que o Senhor vai dar. É literal ou não? Aí o anjo explica. O anjo respondeu: eles são 4 espíritos do céu que estão diante do Senhor de toda a terra, saem para fazer o trabalho dele. O carro de guerra com cavalos pretos vai para o norte, o carro de guerra para os cavalos brancos vai para o oeste, o carro de guerra de cavalos malhados vai para o sul. Os cavalos fortes estavam impacientes para sair e percorrer a terra. Então o Senhor disse: vão e percorram a terra. E eles partiram de imediato. Em seguida o Senhor me chamou e disse: veja, os que foram para o norte deram descanso ao meu espírito ali na terra do norte. Então recebi outra mensagem do Senhor. E aí segue para uma outra ideia, uma outra mensagem, né? Deixa eu voltar a aparecer. Você me veja. Bom, estamos juntos. Veja que o texto, então, não foi um texto literal. Não teve uma interpretação literal daqueles cavalos. Aqueles cavalos eram uma linguagem simbólica. Então, por que os cavalos do Apocalipse? Qual a dificuldade da gente ver aqueles cavalos também com uma linguagem simbólica? Bom, é nisso que os pós-milenistas acreditam, que é uma linguagem simbólica. Vamos lá, vamos avançar. Bom, a natureza do milênio. A explicação do simbolismo do milênio para o Walfield,
Warfield, mistério, quase saiu aqui o rolo. Ele diz o seguinte: o número sagrado 7, isso aqui é o Warfield, esse homem aí dizendo, explicando essa ideia simbólica. Ele diz assim, olha, o número 7, em combinação com o número 3, o número sagrado 7. A gente sabe que o 7 tem esse simbolismo de ser um número sagrado nas Escrituras. Com o número igualmente sagrado 3, forma o número da santa perfeição, o 10. E quando esse 10 elevado à terceira potência para formar 1000, o profeta já disse tudo quanto podia transmitir à nossa mente a ideia da plenitude absoluta. Pegando os simbolismos dos números para os judeus, a linguagem bíblica, 7 mais 3, 10 elevado ao cubo, parece uma explicação pré-milenista. Pré-milenista que tem muitos esses cálculos, essas explicações. Enfim, isso aí é só uma curiosidade desse teólogo amilenista. Resumindo, nem na história das igrejas reformadas. Esse resumo, eu vou fazer primeiro leitura para você, antes de fazer esse resumo aí. Eu teria aqui muitas outras coisas para falar, irmãos. Eu preparei aqui vários argumentos, tratando aqui do amilenismo. Mas o tempo se foi e eu não quero me deter mais. Eu só vou falar aqui só algumas questões aqui. Vamos lá. A polêmica do milênio. Literal, não literal, amilenista não é literal. E aí, eles constroem um raciocínio muito interessante. Eles pegam, por exemplo, os símbolos de fé, aí cita aqui o catequismo do Westminster. Eu poderia falar da declaração de Savoy, que é a nossa declaração, igreja congregacional lá da Europa, da igreja independente. A nossa declaração de fé aqui, feita por Cali, não cita nada a respeito, mas tanto isso quanto a história das igrejas protestantes, e aí eu estou falando das igrejas reformadas, quanto o ensino dos apóstolos, quanto as parábolas de Jesus, quanto tantas outras coisas, em nenhum desses ensinos, você vê alguma coisa nos ensinando a respeito do milênio. E aí eu vou ler para você esse resumo. Nem na história das igrejas reformadas, nem no Novo Testamento, das cartas do Novo Testamento, nem no testemunho das cartas do Novo Testamento, nem nas parábolas, nem nos pronunciamentos proféticos do Senhor Jesus, encontramos qualquer referência a algo semelhante ao milênio, tal como esse evento é postulado pelo pré-milenismo e o pós-milenismo. O que encontramos em todas essas fontes, claro, é a certeza referente à segunda vinda de Cristo, mencionada nada menos de 318 vezes ao longo das páginas do Novo Testamento. Olha para cá. Estamos caminhando aqui para o final. Vemos aqui de uma sequência bacana de escatologia. Semana que vem, nós vamos tratar de uma pregação escatológica. Vamos ver aqui uma pregação. Vou trazer uma pregação escatológica para a gente, para fazer o fechamento. Mas de tudo que eu falei, dessa polêmica em torno do milênio, é literal, não é literal, é prós-milenista, é pré-milenista, é amilenista. Um fato que nenhum dos três pode negar. A Bíblia fala 318 vezes de que Jesus voltará. E você, cá entre nós, se há uma coisa que eu vejo muita gente dar de ombro e não dá nenhum valor, é para a segunda volta de Jesus. Já vi muita gente, ele fala que vai voltar e não vai voltar nada, que não sei o quê. 318 profecias.
ou menções no Novo Testamento falando dessa segunda volta de Cristo. Todo o desdobrar do fim dos tempos, grande tribulação, Satanás preso, arrebatamento, ressurreição, juízo final, tudo isso. E nada disso implica na nossa salvação, como temos falado. Mas isso ajuda em muito da forma como nós vivemos o nosso presente hoje. Eu, de infância pré-milenista, de infância, os meus primeiros passos da fé, e muitos passos da fé adiante, pré-milenista, me fazia viver muito preocupado, com muito medo. E aquela perguntinha maravilhosa, né? Todo mundo acho que já fez essa pergunta. Pastor, eu fiz essa pergunta após uma palestra sobre escatologia. Eu fui até lá na frente e conversei com o pastor numa grande igreja lá de São Gonçalo, a PIB de Trindade. Eu cheguei lá para o pastor Edson e falei, pastor, adolescente, vamos dizer que eu esteja me esforçando muito para viver a minha vida de fé, direitinho, estou guardando os mandamentos, estou santo. Mas aí, eu vacilei, tropecei. E naquela hora que eu tropecei, Jesus volta. Eu vou ficar, pastor? Vai falar se vocês já não pensaram dessa forma. Pequei agora. Aí o pré-milenista, é por isso que você tem que vigiar, por isso que você tem... Irmãos, é impossível. É impossível. E eu vivia sobre esse peso, sobre esse cargo, sobre essa culpa, sobre esse medo que não me trazia nada. Até que eu entendi, primeiro, que o Evangelho, a salvação, não vai ser pelos meus méritos, vai ser pela minha fé em Cristo Jesus. Então, errar, falhar, pecar, eu vou estar errando, vou estar falhando, vou estar pecando. E isso vai ser até o meu corpo ser transformado, até eu ser arrebatado, até o meu corpo ser glorificado, que nós queremos na ressurreição. Vai ser até aí. O que me salva, o que me torna justo, o que me torna santo, não é os meus méritos, mas são os méritos de Cristo. Então eu vou ser salvo não porque eu fui bom, eu fui salvo, eu vou ser salvo porque eu criei em Jesus. Porque eu creio na morte na cruz. E acaba que essa fé, ela acaba me transformando e me tornando uma pessoa boa, regenerada, né? A regeneração. E aí eu começo a fazer boas obras, mas ainda assim eu vou estar sujeito a errar e eu vou errar. Isso muda. A visão pós-milenista de crer que o reino de Deus já está aqui, que eu preciso fazer com que esse reino cresça e seja estabelecido, isso muda o meu comportamento. A minha visão agora é para o reino de Deus. Como o amilenismo também. Enfim, é assunto maravilhoso para muitas coisas. Eu vou concluir aqui meu assunto. Vamos aqui para o nosso último quadro. É aquele gráfico que eu trouxe de todas as correntes. Aqui agora é o gráfico do amilenismo, né? O reino de Deus é inaugurado, assim como no momento lá da vinda de Jesus. Só que não há um milênio. A ideia de um cumprimento das Escrituras. O milênio para o amilelista vai ser, esse período longo de tempo, vai ser após a vinda de Jesus. Novos céus e nova terra, pronto, vai estar ali, ó. Eu acho que é isso, não vou afirmar que não. Mas vamos lá. O cumprimento, então, até a vinda de Cristo. Então, para o amilenismo, o Evangelho libertou a todos. Uns vão dizer que é nesse momento que acontece a ressurreição. Quando você morre para o mundo e nova criatura. Eles vão interpretar esse momento como a primeira ressurreição. O Evangelho libertou a todos. Nesse sentido, Satanás está preso. No momento que Satanás é acorrentado.
Estamos vivendo na era milenar, que essa era milenar se vai até a eternidade. Só que quando Cristo voltar, o reino de Deus vai ser consumado, vai ser completo. Arrebatamento, ressurreição, vitória de Cristo, igual ao pós-milenismo, eternidade. Então, quando Jesus voltar, ponto, acabou. A oportunidade que Deus nos dá, então, é agora. Para os amilenistas, é agora. Os pré-milenistas chegam a dizer o seguinte, que quando Jesus voltar e você ficar, o Espírito Santo vai ser retirado, você tem uma chance de ser salvo ainda. Qual é essa? É só você não pecar. Só que você vai viver no período da lei, igual no período da lei. Você não vai... É impossível, gente. Quem vai viver sem pecar? O que nós tiramos dessas semanas de estudo do Apocalipse? É certo que Jesus vai voltar e nós devemos estar preparados hoje, agora. O tempo do conserto é agora, confiando na graça, confiando no poder de Deus, confiando na ação do Espírito Santo. É Ele e somente Ele que vai nos santificar, nos preparar para aquele grande dia. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você e aqui terminar o nosso estudo, lembrando que semana que vem nós vamos ter uma pregação escatológica aqui e você que participou desses estudos vão entender perfeitamente as linguagens dessa pregação. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento que tivemos introdutório a Deus, as linhas de interpretação do Apocalipse, da escatologia, e que o teu Espírito possa nos direcionar a que esses estudos venham impactar na nossa vida hoje, mudando o nosso comportamento agora, para a glória do teu nome. Nos dá sabedoria e cada vez mais interesse de estudar a tua palavra. É o nosso desejo, é a nossa oração por Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.